Um dos partidos que tiveram destaque nas eleições municipais desse ano e ganha força na articulação para 2022 é o PP, o Partido Progressista. E sobre esse cenário da política nacional e também a discussão em relação à reeleição no Congresso Nacional, a gente conversa agora com o senador e presidente nacional do Partido Progressista, Ciro Nogueira. Tudo bem, senador? Bem-vindo aqui à Jovem Pan. Tudo bem, é um prazer estar com vocês. Tudo bem. Bom, senador, claro que a discussão desta sexta-feira, o Supremo pode se posicionar a favor da reeleição nas presidências da Câmara e do Senado. O senhor, inclusive, nessa semana voltou a fazer uma espécie de cruzada contra essa possibilidade. Por que esse posicionamento do senhor? É um posicionamento geral dos partidos mais de centro e também do Partido Progressistas ou é um ato mais isolado do senhor? Não é um ato isolado, tanto que foi assinado por mais de 10 partidos. Tanto da esquerda, da direita, do centro. Então foi um posicionamento do Congresso Nacional, principalmente daqueles partidos que não têm interesse direto. Então nós levamos ao conhecimento do Supremo essa manifestação dos partidos políticos. Acho que não existe dúvida nenhuma, porque está bem expresso na Constituição e, além de estar expresso, o Congresso Nacional, quando o presidente João Paulo Cunha e Renan Calheiros eram presidentes, votaram essa questão e foi derrotado em uma PEC apresentada por então deputado Benedito Lira. Então, acho que o que deve prevalecer nessa situação é a vontade do legislador, que é o Congresso Nacional. Senador, agora a pergunta de Josias de Souza, que está em Brasília. Diga, Josias. Senador, o senhor conhece bem o deputado Rodrigo Maia, né, que está aí, se candidata, não se candidata, agora com esse encaminhamento do Supremo, ninguém sabe ainda como se posicionarão os demais ministros, mas o ministro Gilmar Mendes, que é o relator, já liberou a reeleição do Davi Alcolumbre e também do Rodrigo Maia. O senhor acha que ele se candidatará? E se ele se candidata à reeleição, os senhores vão retirar a candidatura do Arthur Lira ou vão para o voto? Olha, eu conheço um pouco, já tenho mais da metade da minha vida no Congresso Nacional. Eu acho muito difícil o Congresso Nacional referendar uma decisão como essa, porque não existe a vontade do Congresso Nacional que ela ocorra. Eu acho muito difícil, o Rodrigo é um dos melhores amigos que eu tenho na minha vida, mas seria muito difícil o Rodrigo receber essa permissão para ser candidato e vir a ter êxito quanto a isso. Eu acho que ele virá a ter uma reação muito forte no Congresso Nacional, em especial a Câmara dos Deputados, se vir a postular essa reeleição. Eu não acredito que ele vá disputar de forma nenhuma, porque seria um suicídio político. Ok, agora, senador, pesam acusações graves sobre o deputado Arthur Lira, corrupção e organização criminosa. O PP, mesmo assim, confia em apoiá-lo como candidato da sigla à possível presidência na Câmara, por quais razões? Olha, essa questão desse assunto do Arthur Lira é um assunto muito antigo, requentado, está sob segredo de justiça, esperamos uma manifestação da justiça. Não vejo outra intenção a não ser atingir o Arthur Lira num processo muito orquestrado por parte de algumas pessoas que têm interesse em afastar a sua candidatura. O PP confia plenamente na sua honradez e vai apoiá-lo nessa eleição. Senador, falando sobre o Partido Progressista e o resultado das urnas nas últimas semanas, com o primeiro e o segundo turnos das eleições, o senhor acha que o partido sai vitorioso? E até acrescento, porque muita gente fala que a eleição desse ano foi uma vitória da centro-direita. O senhor classifica o seu partido mais para a direita ou mais para o centro? E se o senhor se incomoda com o rótulo de centrão? Não, de forma nenhuma. Eu acho que eu tenho até orgulho desse rótulo, porque no país, o Josias que acompanha muito o dia a dia, na história do país, nos últimos 30 anos, nada foi aprovado no Congresso Nacional que diz respeito principalmente à vontade da população que referendou os governos nas suas eleições, sem a participação e a decisão desses partidos de centro. E a população agora, nessa última eleição, manifestou de uma forma muito forte o apoio a esses partidos. O Progressista foi o maior partido, mas existem outros diversos partidos com o mesmo perfil que saíram das urnas totalmente referendados e nos dá força para fazer essas reformas e continuar nesse processo de atender a maioria da população. E isso eu acho que nós temos que reconhecer. Acho que isso não tem nada a ver com a eleição de 2022. Eu costumo dizer que
se dependesse da eleição municipal, Jair Bolsonaro não seria presidente da República. Mas é uma manifestação da população para que esses partidos de centro continuem o seu trabalho, que tem sido reconhecido agora nas urnas com essa votação. Josias, mais uma pergunta. O presidente Bolsonaro, senador, está aí à procura de um partido. Rompeu com o PSL lá atrás e agora hesita entre voltar para o PSL ou escolher um desses partidos do chamado Centrão para se filiar. Ele já foi do PP. Os senhores acham que seria uma boa ideia se o presidente se filiasse ao PP? Tem esse histórico aí, ele queria o controle das finanças do PSL, por isso teve a confusão lá. O senhor controla hoje o PP. Admitiria o presidente Bolsonaro nos quadros do partido? Olha, eu já manifestei o convite, seria uma honra para o partido ter o presidente Bolsonaro. Existe uma identificação, você sabe, você tem acompanhado, o Progressista tem um perfil de um partido que tem dado apoio a diversos governos, mas nunca um governo teve tanta identificação com o partido como esse. Hoje, praticamente 99% do partido teria identificação total, unificaria o partido no seu projeto político para 2022. Então, nós estamos trabalhando que haja isso. Não acho que isso vai ocorrer a curto prazo, eu acredito que isso só vai ter uma definição em meados do próximo ano, mas os progressistas estão trabalhando para receber a filiação do presidente Jair Bolsonaro. Senador, para fechar aqui a nossa conversa, pela experiência do senhor no Congresso Nacional, como é que foi o ano de produtividade do Congresso em 2020, em meio à pandemia, com as sessões remotas? E, claro, não dá para deixar de falar sobre a discussão do orçamento, que isso vai ficar para o ano que vem. Não é ruim para o país, para as contas do país, essa discussão não ser feita ainda em 2020? Olha, em primeiro momento, o Congresso Nacional teve um trabalho, acho que exemplar esse ano, de respeito principalmente ao enfrentamento dessa pandemia, em todas as ações e legislações que foram necessárias para que o país enfrentasse essa pandemia. E agora, chegando no final do ano, eu não posso negar que o Congresso, por conta da reeleição dos presidentes das casas, em especial o presidente da Câmara dos Deputados, ficou completamente paralisado. E você citou um ponto básico, que é a aprovação do orçamento. Então, infelizmente, isso ocorreu. Acho que nós poderíamos já ter votado já o orçamento e, principalmente, iniciado e começado, talvez, a discutir. Não chegam a votar, mas, pelo menos, tem uma discussão muito mais forte do que diz respeito à reforma administrativa e, principalmente, à reforma tributária. Isso é um erro grave das pessoas que estão envolvidas nesse processo de discussão da recondução ou não do presidente da casa, mas nós temos que agora tentar resolver isso o mais rapidamente possível. Eu espero que o Supremo dê uma decisão hoje, inicie esse processo para que a gente possa iniciar o ano do que vem trabalhando com afinco com essas duas matérias que são muito importantes para a nossa retomada econômica. Senador, o senhor falou da identificação do vosso partido com o presidente da República, a legenda progressista saiu muito fortalecida das urnas. O senhor acha que a combinação dessa identificação com fortalecimento nas urnas requer uma recalibragem da participação do partido no governo, reforma ministerial, uma participação mais efetiva do partido ou não? De forma nenhuma. Isso ficou muito claro, Josias, desde o início das discussões que nós tivemos com o presidente Bolsonaro, que não iria haver troca de cargo por apoio político. E até você que também acompanha, eu costumo dizer que nós começamos a apoiar o governo muito antes de ser reconhecido através de seus técnicos para a participação do governo. Então eu não vejo a menor condição no diálogo que eu tenho tido com o presidente, ele deixou muito claro, não vai haver entrega como acontecia no passado de ministérios, para que os partidos fizessem as suas indicações, como chamava antigamente porteira fechada. Isso não vai ocorrer. O que pode ocorrer, como tem acontecido, ele escolher alguns técnicos de partido para compor, mas não em troca de apoio político. Senador Ciro Nogueira, do Partido Progressista, obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza, bom fim de semana, até a próxima. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Obrigado.